requerimento, né, ela realmente tem que convidar a secretária aqui para ter uma explicação, porque não dá mais toda hora, em todo instante, em todo lugar que você chega, olha, vereador, você não vai conseguir pagar nem pagar para essa exposição. Então isso é, a gente tem até, né, mas o que eu tenho que fazer? Na verdade, a nossa função é essa aqui, de cobrar. Eu não tenho, né, não atinge a função que está sendo aplicada. Então, eu acho que o presidente foi bem colocado, né, convidar a secretária aqui para que ela explique, porque algum dia já teve algum combate e combateu, né, Vereador Eli Correia. Eu queria só dizer o seguinte, que providência sobre a situação, essa epidemia que está no Pernambuco, nós tomamos, que é o problema da Copasa. Porque a Copasa não está tratando o esgoto e fazendo depósito lá ao fundo do matador, fazendo depósito da rede de esgoto para a prosperação do pernilongo, jambeiro e outras doenças demais, que não estão sendo tratadas na rede de esgoto e está realmente fazendo depósito, fazendo realmente lá na usina que seria o local de tratamento na rede de esgoto, não está sendo tratado. O pessoal do aeroporto, que mora no fundo do aeroporto aqui, ó, eles não conseguem nem comer, não vou dizer dormir, eles não conseguem nem comer naquela vez mais, pela carnice que dá, pela falta de responsabilidade, pela falta de respeito que dá. Então, realmente, eu até, o José Alberto, meu colega, falando em tomar desse veneno para ver se mata, eu não quero passar um dia aqui fazendo velório de ninguém não, viu? Toma cuidado, porque realmente a gente tem brigado com o prefeito, eu tenho dobrado a dose de remédio, bater nessas carniças desses trem, não está resolvendo. Tem que defender de malandro, de safado, de vagabunda, de negro que não gosta de trabalhar, de negro que gosta de fazer o que não presta, de negro que gosta de roubar. Então a gente tem que saber de tudo na vida para saber defender. Então, a gente depende de muita coisa para funcionar a parte de administração e a parte do vereador para fiscalizar. Porque a gente sabe que a Copasa não está cumprindo o dever deles. Nós temos pessoas lá de dentro da própria Copasa que está falando que a rede de esgoto não vai funcionar lá, Berlim. Jabi, e Geraldinho, e seja lá esse prefeito que foi, nesse intervalo, aqui dentro, nesse prazo de 7 anos, a Copasa estivesse funcionando 100%, não tem nem 10% funcionando. E ficou muito pior do que estava. E agora fez um depósito de merda dentro da cidade. Que realmente foi embora, fez dentro da cidade. Então a situação não é brincadeira não. Eu essa noite, eu fui dormir 3 horas da manhã, depois que eu liguei, todos as lâmpadas dentro da minha casa, e arranjou um remédio e bati na casa para dormir. Não dorme, não dorme. Então a população tem razão de estar criticando o vereador, está criticando o prefeito, criticando a administração. Eles têm razão. Agora nós temos que ver o nosso lado. E até estava com o requerimento para ser votado agora em pediu Ronan, mas está tendo aqui pequenos erros. E foi obrigado a tirar o CISMOB, realmente lá do hospital, e o PROOS, que é o movimento por drogas do hospital municipal, realmente não aceita o funcionamento da CISMOB junto com o hospital. Então foi desligado. Isso já foi notificado várias vezes no hospital, que não pode, a lei dele rolando. Chegou ao ponto que deu 10, 15 dias, se não tirar o hospital seria fechado. Então foi obrigado a desligar realmente, na verdade, a CISNOV do hospital, que é um recurso dos municípios, que há um boate muito grande, que os municípios que estão concorciados a nossa sede do CISNOV em João Pinheiro, e não estão depositando os dinheiros devido conforme é esse recurso que é repassado por todos os municípios do hospital do Morro, só que em Dom Bosco foi operado 6 pessoas na segunda-feira. Então, se esse pessoal não tiver realmente atendendo as demandas conforme este consórcio, eu já estou com um requerimento dourado pedindo ao seu prefeito para fazer uma reunião com esses prefeitos lá do Rio Grande, de Dom Bosco, de Riachim, de Brasilândia, de seja onde for, que tem esses consórcios, para fazer uma reunião com nós
nós vereadores, a saúde, para a gente ter um respaldo, porque se realmente tiver gastando, a gente teve lá hoje fazendo um orçamento mais ou menos de médico que é atingido no Sinop, tem 8 médicos, são 8 médicos que atendem no Sinop, então o município não aguenta isso, o município não tem suporte para isso, de ser colocado em Rio Pinheiro, tem deputado querendo desviar de nós de Rio Pinheiro, querendo levar para outra cidade, não é? Então a situação chegou ao ponto de alguém denunciar a nossa saúde de João Pinheiro, sem que está atendendo todo mundo, atendendo até os próprios vizinhos que vêm para cá. Chegou a esse ponto. Então o prejuízo é muito grande, o prejuízo é enorme.